Eu vim aqui, pessoal, para explicar um pouquinho por que eu estou alertando com relação à mentoria sobre os transtornos de aprendizagem, que ela é específica para pais, irmãos, avós e todos envolvidos com a criança ou adolescente com essas dificuldades, ou seja, o engajamento, o envolvimento de toda a família nessa situação. Esse engajamento, esse envolvimento de todos que estão envolvidos nesse dia a dia dessa criança ou desse adolescente, ele é fundamental para o sucesso do tratamento dessas crianças, seja lá com que transtorno for. E isso só vai impactar positivamente nos resultados, porque imaginem assim, essas crianças, quando se vai em busca de socorro, né, se vai em busca de profissionais, dependendo da situação, elas têm, às vezes, só a fono, muitas vezes, pelo menos, a fono e um psicopedagogo, mas, na real, à medida que as coisas vão acontecendo e dependendo da situação, ela pode ter, porque esses transtornos, às vezes, têm comorbidades, então, por isso, envolve outros profissionais. Então, além da fono, da psicopedagoga, da psicóloga, pode envolver neuropsicopedagogo e até psiquiatra. Mas aí vocês imaginam que cada um desses profissionais, seja lá o número que for, ele vai atender muito provavelmente uma vez por semana, 45 a 60 minutos, e cada um dentro da sua área, dentro do que lhe compete, vai existir um tratamento, vai existir, por exemplo, dentro com a fono, né? Dependendo do que a criança tem, ela vai trabalhar a parte da fonética articulatória, toda essa parte do aparelho fonador, e para isso vai ter exercícios. Muito provavelmente vai ter outras tarefas, outras interações, mas existem exercícios físicos, né? Com a boca, com a bochecha, a língua, enfim, tudo o que for necessário, e que ela faz com essa criança repete. E isso, lógico, que vai ter um resultado muito bom, que vai ter um resultado positivo. Agora, se a família, se as pessoas que estão envolvidas sabem exatamente o que ela está passando com essa criança, o que essa criança está reproduzindo com ela, né? E se com o objetivo de ajudar, de transformar esses exercícios de uma vez por semana, talvez em 3 ou em 4. Aí a mesma coisa com a psicopedagoga, ela faz uma porção de jogos, uma porção de interações lúdicas e que cada uma tem um objetivo, né? Vai trabalhar possivelmente muita coisa com relação à motricidade, seja ela fina ou a grossa, dependendo de onde é que está o problema. Se a família sabe o que é que eles estão desenvolvendo nessas sessões, isso pode ser um repeteco, né? E às vezes não um repeteco idêntico, mas brincadeiras parecidas que têm o mesmo objetivo e que envolve todo mundo, e que além de que está treinando, que está desenvolvendo aquela criança ou aquele adolescente que seja, a família inteira está tendo um momento de reunião, de estarem dando boas risadas junto, de estarem um ajudando o outro, que é a união faz a força, e a gente chega lá, né? Assim com cada um dos profissionais.
Se quem tem envolvimento com a criança sabe exatamente o que está acontecendo, e ele quer saber o que está acontecendo porque ele está se comprometendo, né, a participar dessas alternativas, dessa tentativa de melhora desse tratamento, tudo vai ser potencializado. E com certeza tem um resultado maravilhoso disso, que é que todas essas, a maioria, não, a gente nunca pode dizer todas, mas a maioria dessas crianças, à medida que elas vão crescendo, elas vão se dando conta de que elas estão agindo de forma diferente. Os colegas ao redor, nos astrais, leem um texto, respondem sobre o texto, e ela, por N motivos, ela tem dificuldade para ler, ela leva um tempo enorme para ler, ela lê palavra por palavra, né? Junta tudo para chegar à conclusão de que é aquela palavra. Com todo esse tempo que ela precisa para fazer isso, ela perde o contexto. E aí não tem como, chegou lá no ponto final, ela dizer sobre o que é que ela leu, sobre o que era aquela historinha. Ela vai precisar de um outro tempo para descobrir isso. Então, tudo isso, se ela tem esse aconchego em casa, se ela sente todo o pessoal dela incentivando, ajudando, participando para buscar esse sucesso, a parte da autoestima baixa muito provavelmente não vai acontecer. Essas crianças na fase de maiores já, na adolescência, por exemplo, e até na fase adulta, eles são muito suscetíveis a ter depressão, né, por todos o estresse que eles passam, e por sempre ter aquela sensação de que eu sei o que eu tenho que fazer, não resta a menor dúvida de que ela sabe o que ela tem que fazer. O problema é que ela não consegue fazer da mesma forma como os outros. Ela vai conseguir chegar lá, mas é diferente. E aí que eu digo que não tem como não se sentir diferente. Só que se ela tem essa estrutura toda, não é que ela não sinta, mas ela sente de que vale a pena o apoio, e ela sente que tanto ela quanto todos envolvidos com ela estão lutando para que ela vença isso. E, na verdade, se tudo for feito direitinho, eles vão vencer. Eles chegam na vida acadêmica, por exemplo, eles vão ter condições. E tem um detalhe, não tem nada a ver esses transtornos com inteligência. Então ninguém fica imaginando, meu filho tem dislexia, meu filho tem TDAH, ou tem isso, ou tem aquilo, eu já vou ter que me conformar de que não vai ser ninguém na vida, que não tem nada a ver. Agora, depende muito, muito, muito da gente para que isso também aconteça, tá? E aí, como é que os pais podem ajudar? O primeiro passo de todos, e o mais importante de todos, é no momento em que se deu conta de que alguma coisa não está da mesma forma como deveria estar, pela experiência que eu tenho com outras crianças, ou porque eu já tive outros filhos, ou porque na família eu já tenho vários sobrinhos e agora eu tô com uma criança pequena. Então a gente, ou por conhecimento mesmo, por leitura, a gente sabe mais ou menos as etapas de evolução deles, né? Então, tipo assim, eu tô com uma criança pequena com 2 anos, e essa criança não reproduz
Porque essa fase eles imitam muito. Eles até dizem de forma errada as palavras, que aquilo é próprio da criança pequena, mas a gente consegue distinguir muito bem do dizer de forma errada, porque é pequeno, né, do que um problema de fala. Então, essa criança com 2 anos, ela ainda aponta para uma porção de coisas, ela tem um vocabulário extremamente pequeno, porque uma criança onde está tudo tranquilo com essa idade, eles já têm um vocabulário em torno de umas 50 palavras. Aos 3 anos, ela já tem condição de contar. E essa com 2, ela já conseguiria fazer frases assim de sujeito, verbo e objeto, né? Eu quero leite, eu quero água, me dá bolo. Não importa de que forma ela está dizendo isso. Agora, lá com seus 3 anos, ela já consegue contar uma porção de coisas. Ela já vem da escola e conta, e não é só o contar, porque tem aquela criança que parece que fala tudo, porque é uma verdadeira matraca, mas ninguém entende nada do que ela está dizendo. Ela não transformou aquilo ali, além de que ela diz de forma confusa, aquilo ali não é um vocabulário, exatamente um vocabulário. Então, essa criança com 3 anos, ela já tem condições de contar alguma coisa e que a gente entenda. E aí, para a gente entender, não precisa falar correto. Não é isso. Mas é que ela comunica. Ela vem contar e a gente sabe o que ela está contando. Se ela empregou o verbo de forma errada, se ela disse alguma palavra que não é exatamente como deveria ser, mas não ficou a menor dúvida de que é aquilo. E assim ela vai avançando. Essa criança de 3 anos, ela já tem um vocabulário em torno de umas 200 palavras. Isso não quer dizer que toda criança com 3 anos vai ter 200 palavras. Pode ter mais, pode ter menos. A mesma coisa acontece com a parte do desenho, né? A evolução do desenho. Agora, quando isso não está acontecendo, não se fiem em alguém dizer, cada criança tem o seu tempo. A gente só vai poder dizer que cada criança tem o seu tempo, se ela está já mostrando algum atraso nesse tempo, é depois que tirou as dúvidas. Se a gente buscou o profissional, e esse profissional normalmente, até porque o pai e a mãe não sabem exatamente o que a criança tem, ou se tem alguma coisa, começaria com o psicopedagogo. Então, essa pessoa vai trabalhar um tempo com essa criança, ninguém vai dizer isso em uma sessão, em 2 sessões, provavelmente vai levar um tempo, e ela, à medida que ela vai encontrando situações e chegando a conclusões, ela pode encaminhar para uma fono, ela pode encaminhar para uma psicóloga, e aí começa todos os envolvidos estão pesquisando aquele transtorno. E por que isso é tão importante? Para poder ter um laudo. Por quê? Porque quem tem laudo está amparado pela lei. E o que essa lei é tão importante? Que essa criança que chega na escola, que é matriculada e que na matrícula é apresentado um laudo, a lei exige, e a escola tem que cumprir, dependendo da situação da criança, ela vai ter uma professora assistente que vai estar com ela, e que vai estar com ela para ajudar, para facilitar, para fazer com que ela entenda as coisas, e que acompanhe o seu tempo para fazer as tarefas. Quando chegar a época de testes, de provas, que isso não é na primeira nem na segunda série,
Por exemplo, se o tempo normal de uma prova na escola é de 50 ou 60 minutos, essa criança tem o direito e a escola tem a obrigação de dar 50% a mais do tempo. Então, se ela ia ter 50 minutos para fazer a prova, ela tem mais 25. Se ela tivesse 60, ela teria mais 30. O que já ajuda um monte. E essa pessoa está ali não simplesmente como uma dama de companhia, mas ela vai ajudar a fazer essa criança entender, por exemplo, enunciados. Porque se ela não compreende o que tem que ser feito, ela pode saber, se ela entendeu o enunciado, e ela sabe, ela vai acertar. Agora, se ela não entende o que tem que fazer, ela vai simplesmente arriscar, né? Então, por isso é tão importante ter, por outros motivos também, mas esse seria um motivo quase que primordial, porque a escola vai ser responsável junto pelo desenvolvimento acadêmico, né, dessa criança ou desse adolescente. E até, eu não sei, sinceramente, eu não sei aqui no Brasil como funciona, mas, por exemplo, na França e na Alemanha, os outros países eu não tenho certeza, a nível de universidade. O aluno, quando chega para se matricular, ele apresenta o laudo, e nesse laudo diz tudo o que ele precisa, e esse aluno vai ter tudo isso. Ele vai ter a condição de ter um tempo maior para fazer as coisas, ele vai ter a condição de ter um lugar separado para ele fazer prova, porque ele precisa, porque ele tem falta de atenção, e qualquer coisa que acontecer, qualquer barulhinho, qualquer movimento dentro da sala vai tirar a atenção dele. Na França, pelo menos, isso é seguido bem à risca. Eu não sei, sinceramente, se aqui a nível de universidade a gente tem isso. Mas a escola a escola primária, né? E a escola... Todo o estudo, né, de primeira série a nona e depois o ensino médio, a escola tem a obrigação de disponibilizar isso. Então, por isso é tão importante. Bom, nessa mentoria, vocês vão ver desenvolvido tudo isso, o que se pode fazer, o que se deve fazer, e vão ter a chance de conversar, né, de cada um expor a sua experiência, o que pensa, né, trocar ideia realmente, e ver todo o passo a passo e tirar muitas dúvidas e muitos mistérios que às vezes ficam. Às vezes os pais correm da situação até por medo, até por não ter ideia do que aquilo ali realmente é. E não é algo misterioso, é algo que todo mundo tem que se envolver e que tudo vai dar certo. Não é uma criança que está condenada por uma doença. Ela vai ter... Agora, a gente tem que lutar para que isso não seja... para que não tenha um preconceito com isso, né? Lutar pela inclusão. E aí é o que eu digo, quantos mais e quanto mais se souber sobre todos esses transtornos, mais fácil fica a vida de todos, de quem cuida e de quem tem o transtorno. E isso aí envolve os colegas, inclusive. Se as escolas, se os professores realmente fossem procurar orientação, fossem procurar conhecer muito mais e muito melhor todos esses transtornos,
eles poderiam passar para os alunos. E aí, em vez do bullying, vai ser o efeito completamente outro. Aqueles ali que não tem problema algum, eles vão se sentir o máximo ajudando aqueles outros, porque a gente pode usar isso, né? Senta junto, um que não tem problema nenhum desse tipo e bota o com transtorno junto. Então vai criar o que é realmente a união faz a força. E com certeza eles vão se sentir o com transtorno super como é que se diz? Vai ter muita gratidão por isso, mesmo que ele não saiba dizer, mas ele vai sentir. E o outro vai se sentir também o máximo em poder estar ajudando, até porque ele vai achar, pô, eu sou tal. E desaparece o bullying, certo? Então espero por vocês na mentoria.